E olha só que legal. Eu vou molhar um pouquinho do meu pincel, que tá seco, simplesmente perfeito. Primeiro, a gente vai precisar de uma massinha na cor ocre. É uma cor ocre bem clarinha, tá? Pra gente poder fazer aquela base do nosso pão de queijo. É a cor do pão de queijo que ainda não foi pro forno, tá bom? Então, você vai pegar essa bolinha. Nessa parte não tem muito segredo. É sovar bem a massinha, vai fazer um rolinho e colocar dentro do molde. Pressionar. Agora, nessa parte, para poder fazer o desmolde, eu gosto de dar uma apertadinha e girar o molde. Ele já está pronto para sair. E olha só que legal. Ele sai lindo, imenso e perfeito. Essa bordinha eu coloco com a ponta do meu dedão um pouquinho para dentro, só para ela perder esse formato aqui realmente de molde. E olha só que coisa mais linda. Muito legal, né? Pois é, mas olha, eu tô aqui para poder aprender a pintura. Então, vamos lá. Pessoal, para fazer a pinturinha desse pão de queijo, a gente não vai utilizar muitos produtos. Já estou devidamente equipada, coloquei luvas, porque a gente sabe que normalmente esses pozinhos corantes aqui, eles tendem a sujar as mãos, a bancada e aonde você vai trabalhar, né? Por isso eu utilizo aqui os pratinhos de isopor, tá? Inclusive aqui, ó, meu molde, vocês vão ver que ele tá todo sujo, porque aí eu já tava fazendo a pinturinha neles, nos pães de queijo. Aqui eu tô usando essa bandejinha e pincéis que você encontra aí na internet mesmo, são pincéis bem simples, são pincéis para maquiagem. Eu vou utilizar esse maior e esse menor aqui, tá? É importante que você utilize o pincel que você se sentir confortável. Não existe uma proporção de tamanho exata, você tá vendo que os pincéis aqui são bem parecidos. Eu vou utilizar os que eu me sinto confortável, que são esses dois, para poder fazer a pintura do nosso pão de queijo, tá? A gente vai precisar também dos pós pigmentados. Eu uso do pozinho do Maurício Siqueira. E aqui eu vou utilizar o pó amarelo do Maurício. E eu vou utilizar também o Terra de Siena, tá? Do Maurício Siqueira. E, Jeane, você me prometeu que você ia me mostrar um produto que tem em cima da minha bancada, que vai auxiliar na pintura, mas que eu não imagino que seja. Nunca utilizei ele para isso. Pois é. Vocês vão utilizar o creme Nivea. Exatamente. O creme Nivea, ele vive na bancada do biscoiteiro. Você utiliza ele para passar na bancada para dar uma hidratada, usa nos seus cortadores, passa na mão para hidratar. Então, ele tem uma funcionalidade incrível na sua bancada. E agora ele vai servir para que você possa fazer a pintura do seu pão de queijo. Mas, Jane, eu não estou entendendo nada que você está falando. Pois é, então eu vou te mostrar na prática como é que você vai utilizar os pós e o creme Nivea para fazer a pintura do seu pão de queijo. Você vai começar colocando um pouquinho de creme Nivea na sua bandeja, aonde você vai começar a utilizar essa pintura. E a primeira pintura que eu vou fazer é com amarelo, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel, o pozinho amarelo aqui do Maurício Siqueira. Eu vou molhar um pouquinho do meu pincel, que tá seco, aqui no creme Nivea. Uma beiradinha aqui, ó, de creme Nivea, um pouquinho só do pigmento amarelo. E aqui na minha bancada, eu vou esfregar esse creme Nivea com o pozinho. Você vê que ele derrete o pozinho completamente e faz com que esse pigmento deslize facilmente no seu pão de queijo. Olha só. Se você não utiliza luva, além de sujar a mão e a bancada, tudo seu fica comprometido. Então, olha só. Peguei o pincelzinho aqui, certo? Vou tirar essa bandeja daqui de trás, gente, só para poder vocês conseguirem visualizar bem esse pão de queijo. Então, olha só. Pigmento amarelo, vou passar através do meu pão de queijo todo, tá? Então, eu tô assando meu pão de queijo com o pigmento amarelo. E eu vou fazer isso em todo o meu pão de queijo. Lembra de tirar o excesso com a tinta
ali no seu isopor. Porque se você deixa um excesso de pigmento no pincel, mesmo que o nível tenha derretido, ele vai fazer com que seu pão de queijo fique muito amarelo. E aí você passa levemente por todo o seu pão de queijo. Não precisa deixar ele completamente amarelo. Essas partes assim, ó, que eu deixei mais claras, é legal para dar um realismo no pão de queijo. Tá vendo? A parte de baixo eu ainda não pintei. E a parte de cima eu deixei umas partes mais claras, outras mais escuras. Com o amarelo. Agora, a gente vai pegar o pigmento de terra siena com esse outro pincel. E nós vamos molhar aqui a pontinha do pincel no Nivea. Meu Nivea tá aqui. Vou molhar a pontinha do pincel no Nivea. Um pouquinho no pigmento. Tirar o excesso. E fazer algumas bolinhas em cima do meu pão de queijo em pontos aleatórios, tá? Onde eu acho que vai ser como se fosse aquele queijinho torrado em cima do meu pão de queijo. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui. Uma aqui. Aqui, aqui embaixo, e uma bem na ponta. Vocês vão perceber que aqui em cima tem bem um alto relevo aqui do próprio pão de queijo. Aqui, eu vou dar umas batidinhas de leve. Vou tirar o excesso, porque eu tô achando que tem muito pigmento aqui no meu pincel. E eu não quero esse tanto de pigmento. Tiro o excesso, e aqui eu vou só esfumar, ó. Eu vou deixar esse marronzinho um pouquinho mais claro, tá vendo? Eu vou tirar aquela pinta, mas não completamente, e vou deixar, olha. Você pode fazer movimentos circulares, acompanhando o que você já tinha feito. E assim eu faço em todos os pontos que eu coloquei do meu pão de queijo. Se eu achar que ainda tá pouco, posso pegar um pouquinho mais de pigmento e fazer aqui, ó. Aqui em cima, um leve movimento para dar aquele arzinho de tostado. Embaixo, aqui do lado, reforçando os pontos que eu já fiz. E o nosso pão de queijo ficou assim. Olha que coisa mais linda. Gente, essa minha massa, ela ainda tá um pouquinho fresca, tá? Esse pão de queijo aqui, ele já tá bem mais durinho, ó. Tá? Então, vocês vão perceber, eu tenho 2 pães de queijo aqui mais frescos. Igual esse aqui também tá fresco, já fiz ele já tem algumas horas. E fiz a pintura. Esse aqui tá bem fresquinho também, tá? E olha só como é que a pintura ficou linda. E ele fica assim depois que seca. Simplesmente perfeito. Os pontinhos, o amarelo. E depois, gente, para que o pigmento não fique soltando na mão, você vai envernizar esse produto com verniz fosco, tá? Então, você vai fazer a pintura depois que o seu pão de queijo já estiver seco. E depois da pintura, você já pode envernizar para que o produto não fique soltando resíduos na sua mão. Se você tivesse feito ele de forma natural, esse pozinho, ele solta resquícios se você coloca ele a seco ou se você mistura ele com qualquer coisa, ou um álcool, ou essa técnica nova que eu te ensinei, que é o Nivea. Independente do processo que você vai utilizar, ele vai soltar resquícios na mão se você não invernizar e vai sujar a mesa do seu cliente, guardanapo, e o seu cliente não vai ficar muito feliz com isso, tá? Então não esquece, biscuit seco, fez a pintura, inverniza, e aí eu tenho certeza de que seu biscuit vai ficar lindo, assim, bem realista, bem tostadinho, com cara de pão de queijo de Minas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E até mais!